Ela relata, um mês depois, conversando, que a suspensão foi terapêutica, que ele ficou com um comportamento exemplar após a suspensão. Porém, no dia 9 de julho, ele teve uma visita da escola a um local de exposição, que ele não queria ir de jeito nenhum. E eu disse que ele precisava ir, de repente ele mudou de ideia. Achou bom ir nessa exposição, que era num shopping. Na noite do dia seguinte, eu achei um DVD com CD da banda que ele queria comprar. Eu fui perguntar, você comprou lanche, cadê o dinheiro? Eu tinha dado pouco dinheiro. E ele inventou muitas histórias. Que foi baratinho, que... Conclusão, ele havia pego o dinheiro da carteira do pai, escondido. Por isso que ele resolveu ir para o passeio. Ficou 2 dias de castigo. E teve febre. No dia 11 de julho já. Aí ele entrou num quadro de anorexia, febre, náuseas. Ele chegou assim, aí vieram as férias, né? Isso já estava em férias, e o apetite estava muito ruim, ficou uns 15 dias comendo muito, muito mal, emagreceu mais ou menos uns 3, 4 quilos. Queixava de cólica, náusea. Embora ele estivesse gostando, nós fomos a uma estância de férias. E aí eu dei um simílimo alopático para ele. Albendazol. Dei um remédio de vermes. Eu acho que ele, desde que estava em casa, tomou quando chegou e nunca mais tinha tomado. A higiene dele não que é foi uma maravilha, né? Passou a comer bonitinho, melhoraram as cólicas. Mas também foi pouco tempo. Agora, de novo, está comendo muito mal. E, assim, em julho, ele começou com uma psicóloga, um outro tratamento. O que ele fazia 3 vezes por semana é uma pedagoga. É pedagoga, que ajuda na escola. Okay. More of an special educator. É. Okay. And this is a Isso, psychologist. isso. Okay. E agora, com a psicóloga, ele está gostando muito. Agora, com 2 meses e pouco de avaliação, ela disse que nada disso aparece, só relatado. A agressividade não aparece com ela. Ele é um gentleman. Really? Ela está encantada com ele. Que é muito agradável, conversa muito bem, educado. Abre a porta para ela entrar, ela entra primeiro, depois ele entra. E ele me disse o seguinte, que ela é a melhor profissional que já trabalhou com ele. Okay. Quando ele gosta, ele realmente, quando ele gosta, ele tem outro comportamento. Agora, ele voltou para as aulas, melhor de comportamento ainda, e devagarzinho foi piorando.
mas não chegou a estar como estava. Ele tem a agressividade dele deixou de ser tão física, está verbal. Em casa, né, que é onde aparece mais. Embora agora, no dia 20 de setembro, ele tenha sido suspenso de novo. E foi por um problema físico, mas foi uma brincadeira de luta e que eles passaram do limite e os dois, o outro levou uma advertência e ele foi suspenso. Mas porque a escola precisa dar uma resposta para os pais. That's right. É. Sometimes- Na avaliação sometimes- da diretora, o comportamento está melhor, mas ela tem que dar uma resposta. E ele chorou muito com a diretora. In India, we have a saying for this, that you Que blame você culpa everything that goes wrong tudo que vai on errado, somebody who we already know is to be bad. você culpa alguém que você já sabe que é mal. Like, okay, in a class, we know, Por exemplo, okay, numa sala, this child is the naughty one. essa criança é mal comportada, bom, tudo que der errado a gente vai culpar nela. Tudo que der errado a gente é como uma espécie de bode expiatório, né? Tudo que der errado você culpa naquele bode expiatório, aquela criança que você já sabe que é levada, que não se comporta bem, e foi provavelmente o que aconteceu. Se tiver uma briga, por exemplo, e ele não foi o que provocou a briga, eu tenho certeza que a escola vai punir ele, achando que foi ele que começou. But this time, this suspension was good, actually, A because atenção de uma profissional nova da escola que deixou claro que ele não estava sendo acolhido pelos professores nas diferenças dele. Então, propôs um novo esquema na escola. E ele ficou muito satisfeito com isso, e nós também. Porque Really? ele precisa de um atendimento diferente, ele não acompanha. Yep. E ele fica à toa, não sabe, especialmente inglês, ele não entende nada do que está acontecendo. E ele fica perturbando os outros e fica fazendo brincadeira. É muito tempo à toa. Então, ele está fazendo aulas separadas agora, em alguns momentos em que ele não consegue, e eu achei que ele ficou muito feliz com isso. E há 10 dias atrás, ele foi num salão de cabeleireiro e alisou o cabelo. Yes, that we saw. All of you must have seen him. Ele foi durante uma semana he spent- pertinho da minha casa e ficou e conversava todo dia, perguntava o preço, como é que era. E eu disse que era para esperar, porque eu tinha medo dos produtos e tudo. Então, ele foi um dia, chegou da escola e foi direto, escondido. left the school and he went E straight to the telefonou de lá, já estou fazendo. Oh, Mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz com esse cabelo, que agora ele fica com o cabelo fora da janela no carro e fala, olha, mãe, está voando. O sonho da vida dele é que o cabelo voasse. Então, está voando, tá. Ficou muito feliz, que nós não conseguimos nem dar muita bronca, não deu. Esse negócio é interessante, porque a mãe foi viajar Yes. e eu que fiquei cuidando dele. Então eu caprichei no cuidado, né? Mas quando a mãe foi checar, ele tinha ficado 4 dias sem tomar banho, eu não tinha percebido. Ele ficou 5 dias sem tomar banho, a toalha estava exatamente no lugar que eu deixei. Quando eu fui para o curso Nestlé, cadê? Eu fui 5 dias sem tomar banho, e eu havia comprado um frasco de achocolatado, de Toddy, de 800 gramas, de reserva. Já tinha ido, em 5 dias, ele comeu. Foi o que eu Really? caprichei na alimentação. 800 gramas.
E- ma- Aí eu parei de procurar as coisas, porque eu não queria ver mais. O cuidado foi muito... Mas ele estava feliz da vida Mas só ele com o pai. engordou comigo. Engordou. Eu caprichei na alimentação. Well, Primeira Muita vez que ele fruta. ficou. well, it was only 5 days. Even if you had been out for 10 days, you would have not taken a shower for 10 days. Mas And the father would not have been E o bothered. pai não teria se incomodado depois com isso. que ele alisou o cabelo, ele tinha tomado He's tomou 4 been, banhos num dia. he has showered, Passar aqui. one day he showered for Passar 4 isso. times to put all the creams on he needs to put on. Então é questão de motivação. So it's just a matter of É, motivation, ele you know? achou demais. He, Ele quer ficar cheirosinho he wants toda to, hora. Ele no, achou smell lindo. good. Oh, he loved it. He thinks he's looking great. E so he agora, wants to smell good all terça-feira, the time. esta semana, ele terminou de colocar o aparelho fixo nos dentes, que foi um processo demorado, doloroso. E é muito doloroso isso, né? Mas ele aceita Ah, muito it is. bem, ele está adorando estar de aparelho. Está até escovando os dentes. E tem uma pergunta que ele não quer fazer, mas ele quer saber por que ele não pode tirar a verruga do joelho. Ele põe curativo para ninguém ver. E ele quer muito tirar. Ele pede todo dia. É uma referência boa, né? No, we don't want to remove that. No. It fall off on its own. No, we don't want to do that. Okay. Is that it? Anything else you would like to add? Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Oh, I just want to say that Ele fala que quer fazer as coisas e discute, briga, mas são coisas bobas. Não são coisas consistentes. Okay. Às vezes eu deixo, às vezes não, depende do... Mas ele, isso daí ficou muito intenso, isso daí. E ele fala de menino o tempo todo, né? Ah, sim. Agora com esse cabelo Ah. tinha He talks. 7 gatinhas olhando para ele. E ele está, isso sim, qualquer menina que passa, ele já olha, faz um comentário, está muito interessado. Muito interessado. Na televisão, tá. Nós fomos na feirinha da Lua, ele falou assim, pai, você viu isso? Eu falei, viu o quê? Era calcinha e sutiã, né? Ele viu todas. Oh, okay. Well, Nice. was it because you were looking at something else? ele estava olhando outra coisa. A beautiful lady may be walking Talvez by. uma That's why you didn't você see. estava olhando, ele estava olhando uma moça bonita passando na rua. I'm saying that the boy was looking at a shop with the bras and Bom, the ele estava panties. olhando a loja com o sutiã e as calcinhas, You né? didn't see it. E você não viu, né, Probably you Hamilton? were looking at Provavelmente something você else, estava somebody olhando a outra walking, coisa. a live Você estava person. olhando uma mulher de verdade passando ali na rua, Live person using those things. usando essas coisas, Sim, ele vestindo. conta situações que ele fantasia, né? Que a colega está apaixonada por ele, porque ela deitou em cima dele, ela contou outro dia. E aí a gente vai, eles deram um encontrão no corredor, foi um tombo. E ele contou uma história. Então ele fantasia, está fantasiando muito assim, essas situações. Okay. So now, this Bom, follow-up, what does it sound like? esse acompanhamento, o que vocês acham? What is this follow-up? Good or Você acha que esse acompanhamento, esse feedback é bom ou é ruim? O que de fato aconteceu? if you see the rubric, fancies, Se vocês verem a rubrica, and a car you
exaltação, anacardium, duas marcas. Nós vimos essa rubrica hoje de manhã, que é o fingimento de estar doente, feigning, tarântula, mas infelizmente não tem anacardium aqui. Esse incidente do ketchup é uma situação clássica de fingimento de doença, feigning, fingimento de doença. Eu estava procurando se há ilusão, mas tem apenas um remédio. Tem só o Stramonium. Então, sobre o acompanhamento. Vamos falar sobre o acompanhamento, sobre essa visita agora. Ele está falando da rubrica bonita, linda, ela é. Ok, o que você acha desse acompanhamento? Bom, ruim, nada mudou, o que devemos fazer? I think it's good. The behavior is improving. Como que está melhorando? The fights have less fights. The last fight he wasn't really his fault. It was more of a game. The teachers are saying that he is improving, and this is important. No other people are perceiving an improvement in the behavior. Mais importante ainda, well, he's lying, going back to psychosis. So he lied, putting ketchup on the stools. The diarrhea, the inflammation, that is going towards psora. Sim, exatamente. Febre aguda, garganta inflamada, febre alta. Eu falei para vocês que em casos sifilíticos, a agravação também é muito forte. Muito sifilítico. Vai ser assim, né? Muito forte, muito forte. Aí prolongamento sifilítico e depois desce. Se vocês virem, o remédio foi dado no dia 4 de maio. No meio de julho, aí ele ainda estava tendo algumas agravações. Teve febre, teve diarreia. Mentalmente, o seu comportamento no começo ficou muito pior. E aí depois ele começou a melhorar. E como que ele melhorou? Bom, o ponto mais importante que melhorou, para mim, foi esse ponto. Malévolo, vingativo, físico, passou para malévolo, vingativo, verbal. Ou seja, de sífilis para psicose. A segunda questão mais importante foi, ele agora está tentando ficar bonito. O cabelo dele, ele está mais preocupado com sua aparência, ele está olhando para as meninas, ele está sentindo mais atraído às meninas. Ele agora está entrando na adolescência, mudanças sexuais. Isso é psicose. Ele está mentindo, psicose. Está inventando coisas. Ou seja, exaltação da fantasia. Muita fantasia. Mas isso é o mais importante. Ele está voltando à psicose, querendo ficar bonito. No sifilítico, qual é a aparência? A preocupação com a aparência.
Ou qual é a aparência? Feia e... Ou seja, a feiura, mas a pessoa não se importa com sua aparência, não se importa com a forma como se veste, não está nem aí. Se tiver uma calça rasgada, uma camisa rasgada, ou não toma banho, ou é feio, ou está sujo, não se importa com isso. Agora ele se importa com isso. Tanto é que um dia ele tomou 4 banhos para colocar os cremes no gel no cabelo e ficar bonito. Ele ainda tem problemas de comportamento, ele ainda está agressivo, mas já se pode lidar com ele. Ontem alguém me falou que a agressividade dura menos tempo agora, né? Os episódios de agressão duram menos. He has been able to recognize also some things. A gente repreende, ele começa dura menos tempo e ele fala, pode ser. So now he Então agora accepts his mistakes ele aceita and seus his erros, punishments, and he suas follows through punições them e without dá being seguimento. very aggressive. Sem ele At segue, that né? point of time when he's reprimanded, he does fight back. Então, quando But ele é then he repreendido, accepts it and ele he goes through it without responde, much difficulty. mas depois cumpre a punição. So any acute diseases Então, qualquer doença occurring aguda que after ocorre giving a remedy depois is do a remédio very good sign. It é boosts the um immunity. sinal It muito enhances bom, the immunity. melhora a And it imunidade. came down without you giving any medicines. The fever came E a down after 3 febre days cedeu, without giving né, any sem medicine, no nenhum need to give any remédio, antibiotics sem or any antibiótico, sem antipyretics. o antipirético. But the fever was quite high. Mas a febre era bastante alta, 40,5, Lasted né? for 3 40,5. Durou 3 dias. Also the stomach problem. Também os problemas estomacais. Why stomach problems? Por que problemas estomacais? Why stomach problems? Por que problemas estomacais? Estou perguntando. Yeah. Por quê? Why? Por quê? A impressão é porque a doença está no It's correto because the mais disease especial, tá no, in a more no, superficial. That's fine. But why only stomach problem? mudando Mas de por poder. quê? Mas por que problemas stomach? estomacais? Por que o estômago? Why not skin? Porque Why não a not? pele. He had coryza throat Ele only, tinha so only one a time. But coriza, more often stomach problems, mas stomach frequentemente pain, nausea, dor no loss of estômago, appetite, náusea, he could not eat. perda de apetite, ele não conseguia comer. Why? Por quê? Give. You can think later on. Please give the mic Tá. to somebody else. Vamos lá, você pode pensar e depois vamos falar com mais outra pessoa aqui. Vamos ter a opinião de uma outra pessoa. Because anacardium has, in the history, the digestive tract. Affinity for Afinidade the digestive tract and the digestive pelo system. trato digestivo Anacardium, e o sistema that's what I também. wanted to say, É o okay. anacardio, Anacardium has affinity tem for essa the afinidade GI para tract and the o digestive trato system. gastrointestinal e o sistema It is a digestivo. remedy. É um Mental remédio symptoms better Que by os eating. sintomas mentais melhoram pela alimentação. Eating Alimentação Ameliorate melhora mental symptoms. sintomas mentais. It is a remedy É um which has to remédio do with Que lot tem a of ver stomach com problems. muitos problemas no estômago. Also, it is a Também é um remedy remédio where, because it does not have em the que, sense of right and wrong, como it não can tem um have sentido de certo people e who do errado, not understand the sense of taste. pode ser que a pessoa não entenda And o they can sentido eat do anything that gosto. is given to them, even E if aí, the food is without salt, eles comem or qualquer without any coisa, taste, mesmo que a they will comida just gulp it não down, they will esteja eat it. temperada. Ele simplesmente vai At comer. the same time, Come, they come, also engolem. have E ao cravings mesmo for tempo, different kinds of food. tem vontade de comer tipos diferentes de comida. And now, E agora, see, he
passes Podemos comments ver. at girls. Agora ele faz comentários sobre Passing meninas. comments. Está fazendo comentários sobre meninas quando elas passam, inventando, mentindo. This is, I told you this, just passing Então, comments só comentários, having any sexual involvement. sem ter nenhum envolvimento real. Also psychotic. He's not Também é behaving psicose. Ele não lasciviously. está No, com, não tem um comportamento lascivo, não. he's not behaving lasciviously, Não, but então não he's tem esse behaving comportamento lascivo, rude man. mas faz comentários. And you all have seen him. E vocês já viram, já Outside. ouviram, né, lá fora. Now let's hear. Então agora what vamos he has to ouvir o que ele tem a dizer. Call him. Vamos chamá-lo. Let's hear what Ele ia he has. dizer que o sono And melhorou, I'll say that his sleep is improved. Oh, mais sleep calma. has improved. Very mas good. ele It's começou calmer. com um pouco de medo. But he que was a ele little não bit tinha afraid that de ficar sozinho em he casa à started to noite. feel afraid of being by himself at night. Yes, that Muito is very bem, good. isso é Now, ótimo. he Isso é started ótimo. to fear Agora to stay alone ele at night. começou a sentir medo de ficar Psychosis sozinho em and casa. Sora Psicose is e Sora also coming. já estão aparecendo. These diseases, Essas doenças, behavioral disorders, are com- not easy to treat. distúrbios do comportamento não são fáceis de Take tratar. a long time to improve. É preciso muito There are muito lot of tempo para que aggravations melhorem. Há because muitas they are agravações, homeopaths. They follow the porque prediction system. They nós know about it. somos So, homeopatas que they were seguimos esse able to wait princípio this period out. da I'm homeopatia sure previsível if ou it would have been preditiva. some person Então, who's not well aware with nós homeopathy, podemos would esperar, have porque nós estamos interfered or cientes, said, né, "Oh, desse he's not período. improving," and probably left the Porque treatment. alguma outra pessoa poderia pensar, ele não está melhorando, tal, e aí já partir para uma Ricardo, outra situação. welcome. Ricardo, seja bem-vindo. How are you? Como é que você está, Ricardo? Como você tá? How are you? Como é que você está, Ricardo? Very well. Very well. Very well. good. Muito bom. Remember? Você you lembra? came here 5 Você veio months ago aqui in há May? 5 meses, em maio, você End of lembra? April? No final de abril? You remember? Você lembra? Yeah. And now you are here today. E agora você está aqui de novo conosco? What is the difference? Qual a diferença, Ricardo? Do you feel any change in yourself? Você sente alguma mudança em você? Muito pouco. Very little. Very little. Yes. Tell me what. Então me fala, o que você sente de mudança? Primeiro, eu fico First. mais preguiça. I became lazier. Haha. Okay. Muito bem. Fiquei mais preguiçoso. Lazier. Put this down. Okay. Yeah. Keep the mic here. Yeah. Tá. You are a little more lazier. Okay. What Tá? else? Mais preguiçoso. O que mais, hein? Mais cansado, Tá more tired. menos More vontade de fazer as coisas. Less willing to do stuff. Okay. Tá bem. Less willing to do because you are tired Porque você physically, está cansado or you don't want to do. ou porque não quer fazer nada? Não, eu fico cansado. Even while playing Mesmo soccer or quando você playing está outside, você tá jogando Only futebol while ou, studying. brincando ou só quando você está estudando que você fica cansado? Só quando eu fico estudando. Tadinho. yes, it is tiredness. Realmente, o only when he has to cansaço study. Só aparece quando ele Not tem que when playing estudar. soccer, right? Não quando estiver jogando futebol, certo? Certo. Right. Right. Okay. Muito bem. What else? Que mais? What else I say? Que mais? Acho que só. I think that's all. No, Não, there's more. tem mais. We can see it. Dá pra ver. Fiz várias outras coisas. Yes, tell me. Fiquei meio mais cansado e preferia mais. Eu tá. não tinha vontade de, por exemplo, quando minha mãe falava para eu não comer chocolate, de vez em quando eu comia. Okay. E também eu tive a vontade de fazer isso no meu cabelo, que eu fiz, eu alisei.
That's what I was saying. You're looking very Você different. tá diferente. Acho que sim. I think so. More attractive, huh? Mais bonitinho? Mais gatinho? Uai, é isso pra serve para as mulheres. Why, that's for the girls to say. Uai, um homem é feito pra mulher, uma mulher é feita por um A homem. man is made for women and women are made for men. That's what I think. So there are so many girls here. Ask Então tem them. um monte de menina aqui. Pergunta pra elas. Ask them. Do you look attractive? Pergunta pra elas se você tá mais bonitinho, mais Uai, gatinho. quem de vocês acha que eu fiquei mais bonito? Who thinks I'm looking better? Ah, look at you. See? There. How many girls Então, have asked you out quantas, for a date after you changed your hair? quantas meninas chamaram chamaram você pra sair com elas quando depois que você arrumou o cabelo? Ah, umas 7.000 pessoas. Oh, really? Really? All Nossa, of the mesmo? girls? Isso tudo? Isso tudo? Com certeza. Absolutely. Okay. What else? Que mais? Que mais? Que mais? Percebi que fiquei mais forte com aquele remédio que você me deu. Fiquei Ok. mais rápido na corrida. Okay, very good. Acho que só isso. É. In between you had a lot of stomach ache. E a dor no estômago? Tá passando de vez em quando. Okay. And you also had some bleeding. Também sangramento? Parou. It stopped. Are you sure it was bleeding? Tem certeza que era sangramento? Tenho. Yes. Or it was you did something? Ou foi você que inventou alguma coisinha? Uma ou outra. Ah, Já pedi pra ir não ir na escola. yeah, just wouldn't have to go to school. Ah. Okay, so you feel stronger, you're able to run faster, Mais forte, consegue correr mais rápido, you're playing more. está brincando mais. Nem sempre quando eu brinco. No- De vez em Ok. quando eu fico mais preguiçoso. Okay. What about your studies? E os estudos? E a escola, como é que tá indo? Tô indo bem. Eu não sei como, acho que é impossível. Eu tenho certeza que a professora deve ter errado nos cálculos. É impossível que eu tirei a maior nota da aula de inglês. É impossível. Really? You got highest grade in English? A nota mais alta em inglês, verdade? Infelizmente. Que eu não sei quase nada. Because I don't... Okay. Acho que minha mãe tá por trás disso tudo. I think my mother is behind that. No, it's your hair. Now you're looking so pretty. That's why teacher has given you a mind. A nota por causa do seu cabelo, você tá tão bonito. Olha, Agora, fazer o quê? well, what can I do? Okay. And how is your aggressive behavior and violence? E seu comportamento agressivo, hitting other violência? Você tá boys, batendo nos fighting outros with other children in meninos, school, brigando com as outras crianças, house? na escola, em sua casa? De vez em quando, por exemplo. Sometimes. When Mateus wanted to pick an argument with me, pick a fight with me, Eu não queria brigar com ele. Eu falei pra professora e ela resolveu o caso. dealt with So are that. you fighting less than before? Então você tá brigando menos? Tô. Sure. Certeza? Absoluta. Absolutely. E tô evitando brigar com E- outras pessoas. Absolutely. Very good. Absolutamente. Não, da escola que eu me refiro. How is your behavior now towards your mother and father? E seu comportamento em relação à sua mãe e seu pai? Ó, de vez em quando eu sou bem legal, sou de boa. Mas outros dias eu esculacho. What do you mean by that?
que você quer dizer com esculachar? Fica mais nervoso. Okay. Brigar coisas, falar coisas que não tem nada a ver com as coisas. Why? Porque eu não sei o porquê, mas às vezes, não sei se é eu ou são os meus pais que começam a falar mal. Who says bad things? Dad? Quem falar mal o quê? Seu pai? Ou minha mãe. Oh, Ou também pode até eu ter... Por exemplo, minha mãe ficou muito brava comigo quando eu briguei com uma pessoa que eu não queria que eu brigasse. so who's at fault? E quem que é culpado? Pode ser eu. So then, of course, she will get angry. Então é right? claro que ela vai ficar zangada. Pode até ser. So why do you behave like that? E por que você se comporta? Por que você comporta assim então? Então não começa uma briga, ué? Eu não sei porquê, mas a pessoa veio reclamar de mim, não sei porquê, se eu não fiz nada com ela. Não posso dizer que também sou um anjo, mas eu não sou um anjo, mas também não sou o diabo. Patients start speaking homeopathy Tá, from their paciência. own mouth. When we give them the remedy, you don't even O have to, paciente começa a he pensar doesn't know. de forma homeopática, né? Quando damos o Eu remédio. não dei aula de matéria médica para ele. I swear I did not teach him matéria médica. We believe you. E nós acreditamos no senhor. É o remédio. He was an angel and devil Ele before. era um anjo Now e o he's diabo. neither angel, E agora neither ele devil, nem anjo, coming in nem the o middle. diabo. Ele That is está what we want. no Want him meio. to E é come isso into que the nós middle. queremos, que ele atinja o meio. We don't expect him to become an angel. Não all the esperamos time. que ele se Very torne nice um and very anjo. good, Tudo very, bem, very tudo quiet ótimo, boy. um menino And, quieto. Ricardo sit, Tipo assim, Ricardo fala, stand, Ricardo, Ricardo sente, sit. ele senta, Não. levante, ele levanta. That Não, should not não, happen. isso não deve acontecer. That is not his original constitution. Não é a That would Constituição be original dele. suppression of his original Aí constitution. seria uma supressão da Constituição natural dele. Esperamos que seu comportamento seja mais temperado, né? Temperado, mais calmo, mais silencioso, menos agressivo, menos violento. Mas não passivo, né? Alguém, tá, pode vir me bater quem quiser. Né? Uma pessoa que pode, por exemplo, que qualquer pessoa pode dominar, que as pessoas podem tirar vantagem dele. Não é a coisa certa a fazer. É isso que a alopatia faz, eles criam a supressão. Né? A homeopatia não faz isso. Nós queremos apenas um equilíbrio, né? A coisa é em equilíbrio. Homeostase. E as toxinas têm que sair do sistema. Nesse caso, pela diarreia, pela febre, pela dor de garganta, ou garganta inflamada. É uma forma de eliminar as toxinas. E sendo sifilítico, a agravação foi prolongada, longa. Muito bem, muito bom. Então, todo mundo concorda que é um bom acompanhamento? Que ele está indo bem? Todo mundo concorda? E agora? O que nós devemos fazer? Nada. Zip. Nothing. Esperar e observar. Mão longe. Nada. Não mexe com nada. Então,
for a long ele period of vai... time. There is no further improvement. A única coisa que nós vamos fazer é se o status quo permanecer da mesma forma. Então, se em um mês não houver mudança boa ou ruim, ou se ele começar a piorar, aí sim, ou se tornar mais agressivo, mais violenta, aí seria então o momento de interferir. Tá, e nesse momento, nós teremos então que dar qual potência? Nós demos 10.000. E agora? Deve ser, que potência deve ser administrada agora? Not now. Not nothing now. Nothing now. Mais tarde, quando ele começar a melhorar, ou se houver uma reversão, o que a gente deve dar, então? 10.001, 10.002, 10.005, tanto faz, qualquer uma delas. Um pouquinho a mais, né? Só mudança na potência, um pouquinho mais alta. Hahnemann escreve sexto aforismo do Organon. O mesmo remédio, na mesma potência, não deve ser repetido. Pode causar uma agravação desnecessária. Não seria bom fazer numa potência mais baixa, já que ele está entrando para a psicose? Não. Going to psychosis. A psicose, ela não... Still, this is psychosis Ainda still at the é level of mind psicose only. a nível da mente. There is no except for the ward, A não ser there is pela still not verruga, much psychosis ainda at the não level há of body. psicose It's no not corpo. becoming very chubby Então, or ele não está something like that. engordando, nada It's still disso. just now attraction towards girls, Só atração pelas wanting to meninas, look good, quer ter uma boa wanting aparência, appreciation from people. quer que as pessoas So more still pensem bem psychotic at the dele. level of mind. Então, seria Still more ao nível da dynamic. mente, ainda mais dinâmico, Not ainda a está psychotic dinâmico. pathology like a Não stone, é scapula, uma tumor, patologia or como a um bone, tumor, or a um bone, cálculo, nothing of much nada, sort. nada dessa forma, certo? So it should be 10,000. Então, 10.001, 10.002. Professor, seria o caso de uma 10.000 fluxo contínuo com 10 de anulação CH. 10.000/10, seria isso? Pega uma 10.000 fluxo contínuo e dá 10 de dinamização CH, 10 anos de dinamização hahnemanniana. A 10.000 você dá 10 batidas para se transformar em 10.000/10 hahnemanniana. Aumentou um pouquinho a potência. Intercalou a hahnemanniana 10 vezes numa 10.000. Pega 10.000, 10 batidas. Você aumentou um pouquinho a potência. I still don't understand the question. No, what is the question? Eu não entendi a pergunta. Seria o caso de dar uma potência Okay. Okay, doesn't matter. de fazer aumentar o fluxo contínuo de 10.000. Então seria que intercalar a 10M fluxo contínuo I don't think so. Doesn't matter. Não, Just change- acho que não. Just change É só slightly. mudar ligeiramente, Just change slightly. Doesn't mudar matter. ligeiramente. Anyhow, Ah, you can do it at home. você pode fazer isso em casa. Yeah, but you can do it at home also. Você pode fazer em casa You can também. take 100 ml of water, Pode pegar put 1 drop of anacardium 10,000. uma gota de anacardio 10.000 e fazer isso. Sim, tá, isso mesmo. It doesn't matter. Tá, tanto Just faz. change it. É só slightly. mudar ligeiramente. Just change it slightly. Só mudar ligeiramente, fazer uma pequena mudança. And what have you observed? E o que nós observamos? And what have you observed him outside? E o que nós podemos observar Almost a 1.5 days. respeito desse menino lá fora? Nesses 2 dias, 1 dia e meio. Observation does not always have to be in the clinic. A observação não precisa Everywhere. ser no ambiente da What clínica, have pode you- ser em qualquer Today, lugar. Look at him. Tá, o que nós podemos observar? Vamos olhar para ele, vamos
Prestar atenção. So well dressed, you know? Tá bem Very nice. vestido, Such a bonitinho. good shirt, very Nossa, uma nice, camisa very bonita, well dressed. né? Bem And vestido. I used to see him before all eu- the time running around. E ele estava sempre restless. correndo para lá e para cá. I had even once or twice you were running after him in the É, elevator, eu, right? eu Because he was vi constantly você going correndo atrás up and dele down no in the elevador, elevator. porque ele estava subindo e descendo In no the first or the elevador. second time I Eu não sei se foi Outras a- vezes, né? Yes. And now you hardly see him Agora, just there, ele fica lá, standing on the side, quietinho. comes to the break, has a little bit of, and like É, né? Coca-Cola. Ele gosta de He wants to Coca. have a Coke, ele toma uma he just takes the Coca-Cola. Coke and then he's just E aí standing fica there lá, on the side. quietinho, no And you canto. don't even notice him now. Né? E não dá nem para notar que ele está aí, Just né? being in the people, Ele está you lá don't junto com as notice. pessoas. Talvez até isso que ele esteja falando. Maybe this is- preguiçoso. Ele está mais... Ah, yes. What he means Então, lazy o que ele quer is dizer not com lazy, preguiçoso não é but preguiçoso, mas restlessness. menos inquietude, menos inquieto. Ah, É, pode ser. okay. Muito So bem. I think Então eu we need to acho give a que big clap to temos Ricardo, que aplaudir their o parents, Ricardo, uma salva de and palmas to para o Anacardium. Ricardo, para os pais também e para o Anacardium, homeopatia. Muito bem. Tudo de bom para você. Então agora não vamos fazer nada, né? O time está ganhando, a gente não mexe. Muito obrigado, Ricardo. Any questions about the follow-up? Alguma pergunta para esse About follow-up? follow-up? Bandish, Dr. Bandish. My father wants to ask a question. Eu já expliquei. Né? Okay. Now, Ricardo, I'm telling you something. You have to listen to this. Ricardo, very, você very precisa ouvir isso que eu vou carefully. falar agora com muita atenção, ok? Do not touch that Não spot. toque nessa verruga. We have already given you Já estamos te dando um medicine remédio que vai resolver a situação. Essa verruga vai cair naturalmente, Suppose if ok? you try Se to você remove tentar it arrancar ela, surgically by cutting it fazendo uma off, operação ou cortando by ela, going to your doctor, ou indo para um or médico surgeon, ou and um cirurgião e arrancando, fazendo a it will remoção, grow back again. ela vai nascer de novo And this time it will be much e vai ser bigger. muito maior. Also, it can come up E on também some other ela part pode até of the aparecer body. em outra parte do corpo. It can come up on your face. Pode aparecer até no seu rosto. That would look yes. No, that would look very ugly. E aí ia isn't ficar it? feio, não Very ia? bad. Ia ficar ruim, ia ficar feio. Nunca mais eu ia aparecer na rua desse jeito. Yeah, and at least right now it is hidden here. Pelo menos agora está escondidinho no seu joelho, ninguém vê, Right? certo? Certo. So let it be there. Então deixa ela lá. And it will fall off on its E ela own. vai cair sozinha. Don't touch it. Não toque nela. E o olho de peixe, o que você acha disso? And the fisheye, I don't know exactly what they mean by that. Okay, strabismus. No, Oh, the fish. the cone, the callosities, cone. Ok. That also Callosity. will go. Okay? Isso também vai sumir. That also will go. Don't worry about Também it. vai sumir. Ok, Não se tá. preocupe, ok? Okay? Come on. Tá bom. Tá bom? Ah, yes. Come on. Okay. Cardium. Eu mostrei uma criança com anacardium. I think it was in the first module. Foi no primeiro módulo, se eu não me engano. No primeiro módulo, nós vimos uma criança com anacardium. My assistant's baby.
O bebê do meu assistente, da minha assistente, ela tinha 2 anos de idade, ela perturbava a mãe muito. À noite a criancinha dormia e na hora que a mãe entrava no quarto, a criancinha falava, eu quero água. Aí a mãe ia, buscava água, trazia, bebia um golinho e desistia do resto. Assim que a mãe deitasse, a criancinha falava, agora eu quero leite. E a mãe ia para a cozinha, pegava uma madeira de leite, bebia um pouquinho, colocava de lado. E a mãe ia dormir, eu quero água de novo. E ela fazia isso, sempre perturbando a mãe e não permitia a mãe dormir até a hora que a criancinha dormisse. E às vezes a mãe ficava meio cansada, exasperada. Ela falava, por que você está fazendo isso? A criança ria e se sentia feliz. Ela tinha um irmão mais velho, de mais ou menos 5, 6 anos de idade. Ela não permitia o garoto sentar perto da mãe, ou sentar no colo da mãe, ou nem mesmo dormir entre eles, entre a mãe e a filhinha, a criança. E é por isso que a gente tomou crueldade. Ela tinha também linguagem insultante, abusiva, abuso verbal, né? E cólera violenta, ciúme, contrário e malévola, indicativo de malevolidade. Todas essas são as qualidades que nós encontramos em Anacárdio. 3 marcas, crueldade, 3 marcas, cólera violenta, 3 marcas, contrário, 3 marcas, malévolo, 3 marcas, insultante, 2 marcas. Bom, o principal é que, não sei se vocês lembram, a minha assistente me disse que às vezes ela era bem amável, doce, e às vezes ela era bem má. Ou seja, o demônio num momento, um diabinho num momento e um anjo no outro. Né? Um diabo e um anjo. Que também está na Belladonna. Mas quando que ocorre em Belladonna? Isso. Quando em Belladonna? Quando ela está doente. Anjo quando está boa, diabo quando está doente. Episódios em Belladonna também duram pouco tempo. Os episódios em Belladonna não são tão crônicos assim. Lacasis também é assim, mas com muita enganação. Falando a respeito da enganação, talking about deceit, the symptom of patient putting ketchup. Não poderia ser tomado como enganador? Onde consta anacárdio? Anacárdio está em enganador. Não está simula a doença. Sim, é enganador. E fingimento também. Ele fez isso para não ir para a escola. Sim. Mas como não está no simula a doença, você pode buscar enganador. I could look for deceitful. Sim, mas podemos acrescentar também o feio no fingimento. Sim, pode pegar como enganador também. Agora vamos passar para o próximo acompanhamento. Vocês já viram 3 vezes antes o Fábio. Todos nós conhecemos o Fábio. Ele tem uma colite ulcerosa. Vamos ver o Fábio. Também gostaríamos de ver os e-mails. Vocês podem colocar os e-mails aí no slide, os e-mails que ele me mandou. Colite ulcerativa. Ele, na última reunião, no último seminário, estava bem agitado. Ele queria fazer cirurgia de qualquer jeito para aquela parte do intestino que ficou, como se chama? Fibrose.
como se houvesse uma formação. Nós o vimos em maio. Foi difícil convencê-lo a não fazer a cirurgia. E como eu falei, felizmente, até o cirurgião viajou, saiu de férias. E ele não pôde fazer a cirurgia. Agora, faz um mês que a gente teve a nossa última reunião em Goiânia e eu fiquei muito feliz de poder encontrar você e todos os colegas. Eu sei que eu deveria ter escrito em 30 dias, mas eu queria esperar a colonoscopia, que aconteceu essa semana, a colonoscopia que eu tinha agendado. Eu vou escrever na primeira semana de todos os meses agora, e eu vou manter notas e detalhes de cada episódio diferente que acontecer em relação à minha saúde geral. Ou qualquer coisa que possa ser importante para o diagnóstico. Eu tomei o remédio, como prescrito, Licopodium 10 FC, nos primeiros dias. Eu não percebi nenhuma diferença. Eu tenho sido bastante cauteloso em relação à quantidade de comida e o volume que eu como em cada refeição, porque eu ainda sinto dor e desconforto depois de comer. Eu reduzi o meu almoço e meu jantar para em torno de 250 gramas, sem fibras celulósicas para evitar complicações. De vez em quando eu sinto dor no estômago, mas não fortes o suficiente. Geralmente duram só um dia, no máximo 2. No 17 de maio as coisas começaram a mudar. Naquele dia eu tive um sonho onde eu estava doente, tinha temperatura alta e estava bem fraco. E aí quando eu acordei, eu senti uma dor abdominal muito forte, especialmente ao redor do quadrante inferior direito. A dor piorou se eu deitasse de lado. Geralmente é o que acontece quando eu sinto a dor na área. Eu tive que deitar com a barriga para cima ou então do meu lado direito. Minhas fezes estavam normais e eu evacuei 2 vezes. É isso aí? Um pouquinho mais para baixo? Ops. Sobe. Não, mais para baixo. Tá, minhas fezes estavam normais e eu defequei 2 vezes. Eu também não senti nenhuma náusea. No próximo dia havia uma pequena redução na intensidade da dor, mas agora estava mais difusa e também doendo na área do cólon descendente. Eu acho que o Fábio já está aqui, então vamos entrar, Fábio. Vamos entrar, vem aqui para frente. Tá? Um aplauso. E agora, o pai o está acompanhando. Nós estamos conhecendo pela primeira vez. Por favor, pai e mãe, por favor, venham aqui para frente. His father had already been here once. Ah, tá. Ok, por favor. Tome assento. Venha aqui para frente. Alô, como é que vai o senhor? E aí? Vamos. Eu estava lendo o seu e-mail. O primeiro, né, que você me enviou depois de junho. E aí, quando você quiser fazer alguma parte, por favor, é só me interromper. Então, no próximo dia, uma pequena redução na intensidade da dor, mas agora estava mais difusa e também com dor na área do cólon descendente. Ainda não tinha náusea, mas também mudanças nas fezes. Ainda estavam moldadas, mas bastante moles e que se desmanchavam pela turbulência da água. A dor reduzia a cada dia e eu fiquei sem dor no 21º dia. Houve uma mudança nos meus sonhos que eu anotei, né? E que então eu tinha
I started to have. Eu comecei a ter, então, sonhos ruins mais vezes, né, do que antes. Normalmente, eu ia ficar vários meses sem, até um semestre, sem ter um único sonho. E, geralmente, agora sonhos com animais e pessoas que eu não gosto. E também estou sonhando com pessoas que eu não vejo há muito tempo. Principalmente pessoas ligadas à minha infância e adolescência. Vamos subir? Antes de ir a Goiânia, eu já tinha marcado uma colonoscopia que iria ser realizada em 7 de julho. Eu comecei a sentir uma dor abdominal difusa no dia 4, que aumentava um pouquinho cada dia, ficou um pouco pior no dia 6. Eu acho que por conta da preparação para o exame. 4 laxantes, 4 comprimidos de laxativos, que me machucou muito. Então, a dor permanece, o que me preocupa. E meus, em termos da proteína C reativa, estão altos e nunca tão alto assim. Desde a época em que eu comecei a tomar prednisona, mais ou menos em 2008. Ou seja, proteína C reativa aumentou. Ruim ou bom? Isso é bom ou ruim? Muito bom, muito bom. Mais inflamação. Nós queremos a inflamação. Nós queremos que a inflamação volte. Estou mandando um link dos resultados do meu exame de sangue e estou planejando fazer esses tipos de exames a cada mês. Pode subir mais o slide, por favor. Os resultados da colonoscopia vão ficar prontos em 20 dias. Então, eu vou poder enviá-lo para o senhor da próxima vez que eu escrever. Sim, Fábio. Esse é o segmento que você me mandou depois da primeira vez que eu o vi em julho. Você gostaria de comentar? Não? Não, ainda não. Tudo bem. Próximo. Qual foi o resultado da colonoscopia? Fala no microfone. Eu trouxe os exames comigo. Infelizmente, não foi exatamente o que eu queria que o médico fizesse. Nós temos aqui uma pessoa que pode ler isso para a gente. Basicamente, não fala nada, não diz nada. E isso é ruim. Porque havia vários problemas com relação ao médico que realizou o procedimento. Que tipo de problemas? Principalmente a organização, a forma como eles lidaram com as coisas. Não foi a primeira vez que eu fiz colonoscopia. E eu já sabia que o tempo, né, que demoraria para começar e terminar. A preparação para a colonoscopia, né, por exemplo, sem tomar suco ou só tomando suco, né, eu já sabia disso. E eu sabia que ia ter uma diarreia. E o tempo também afetaria quando o exame poderia ser realizado. Então, eu cheguei bastante cedo e eu comecei a minha preparação cedo. Eu fui o primeiro paciente a terminar tudo. Então, eu estava contando voltar para casa cedo. E eles esqueceram que eu estava lá. Eles estavam se preparando para ir para casa, aí de repente, nossa, tem um outro paciente. Nossa, não, realmente... Então, realmente, eles, nossa, fizeram uma bagunça, hein?
Aí um dos médicos veio falar comigo. Eu expliquei para ele que eu tinha doença de Crohn e a razão de eu estar lá era porque eu queria que eles para a área da válvula cecal para examinar e medir a constrição, né, o lumen, né? E eles não fizeram isso. Então, esse esforço todo para nada. Então, o exame foi normal, o resultado foi normal. Há um pólipo, vários pólipos. Eu não sei a palavra exata. No intestino grosso. Antes tinha vários, agora não sei. Mais a mesma quantidade ou menos, ele não me falou, porque quando eu acordei da anestesia, after the anesthesia, eles me anestesiaram, né? Aí, quando eu acordei, todo mundo já tinha ido embora, ninguém veio falar comigo, nada. Ah, tá. Então, vamos ler aqui o que está escrito. Basicamente, o que está dizendo o exame. Tem outro microfone? Tem mais um microfone? Você tem mais um? Só dois? Ah, tá. A colonoscopia deu normal. Ele achou um pólipo céssio de 0,6 milímetros de diâmetro no sigmoide. A biópsia deu hiperplasia, pólipo hiperplásico, hiperplasia polipóide, que isso é normal. Ele não é pré-maligno, não está ligado à doença inflamatória. É um achado do exame. Sim, mas isso já era esperado. Has to be expected. Because in the first test. Do you have the first test with you today? It was done back in 2006. Em 2006, no primeiro exame. Mas eu nunca recebi os resultados. Não o resultado total como esse. Por que não? Porque eu não estava nem aí. Okay, fine. O problema é que eles The problem is that terminal e não descreveram a tentativa, porque eles poderiam ter falado, tentamos entrar no hilo terminal e não conseguimos, ou estava difícil, né? Ele fez a colonoscopia, deu relatório como se não soubesse do teu problema. Exatamente. Porque em doença inflamatória você tem que entrar no hilo terminal, como rotina. E se você não conseguir, porque às vezes existem problemas técnicos na colonoscopia. Aí você tem que falar, tentamos penetrar no hilo terminal, mas não conseguimos por problemas técnicos, por qualquer coisa, né? Mas eles nem falaram nada, eles descreveram a colonoscopia. Esse laudo, desculpe a palavra, é uma porcaria. Não, mostra que a tua doença não pega o colo, ela é só do ilho, né? Que a gente já sabia. Nessa época, isso... Yeah, and it doesn't say anything. This time, now, doesn't tell us anything about the stricture or the lead. Não fala nada sobre a lesão, sobre a constrição. Ô, Fábio, não é que não vale nada. A doença de Crohn pode ser do delgado, mas pode ser do intestino grosso também. A tua não é do intestino grosso, menos mal, né? Mas já não era. Na verdade, Anyway. Esse médico foi quem me diagnosticou com doença de Crohn. E foi ele quem fez a minha primeira colonoscopia. Ele sabia onde era a lesão. Foi ele que pediu todos os primeiros exames. Entendeu? E ele simplesmente... So, você tem razão. Yeah, you're right. Unfortunate. So it's okay. It would have helped us Tá, teria ajudado a saber exatamente, teria ajudado bastante saber o que tinha acontecido com a lesão, né? Assim, uma visão direta. Agora nós temos que fazer uma suposição. Mas esse exame daria, então, a visão real. Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos.
Então, depois de outro mês, né, passado outro mês, julho, saudações, Dr. Bandish. Eu espero que as coisas estão indo bem para o senhor e para a sua prática, sua clínica. Apesar do senhor ter falado que nunca ter feriado ou tempo de descanso por conta da quantidade de pacientes que você tem que ver todos os dias. Sinto muito por estar enviando esse follow-up assim tão tarde, mas eu queria esperar para que ele estivesse completo. Eu sou extremamente frustrado e com raiva do médico e da sua equipe que fizeram a colonoscopia no dia 7 de julho. Por conta da negligência e falta de respeito comigo no dia do exame e na sua realização, eu não vou entrar em detalhes, né, sobre essa questão, mas até hoje eu não consegui receber os resultados e a única coisa que eu posso fazer é esperar. Porque eu não tenho nada que eu possa fazer. Como eu já mencionei no follow-up do mês passado, um medicamento que eu tive que tomar para fazer a preparação, né, para a colonoscopia, me causou muita dor e isso durou muito tempo. Simplesmente não ficava melhor, só pior à medida que o tempo passava. Eu já estava sentindo dor generalizada e como essa não era a primeira vez que eu tinha feito a colonoscopia, eu já estava esperando que as coisas fossem mal. Mas dias antes eu já comecei a comer menos e a única coisa que seriam mais fácil... eu comecei a comer coisas que seriam eliminadas facilmente, né, pelas fezes. Então eu acho que se eu não tivesse feito isso, as coisas teriam sido piores. Eu acho que, por exemplo, a gravidade da dor... Qual a gravidade da dor? Como foi a intensidade da dor? Geralmente eu ainda conseguia fazer as coisas normalmente, mas à medida que o tempo passava, eu tinha problemas de movimentação, subir escadas, ou tentando segurar objetos pesados ou carregar objetos pesados. As mesmas limitações que eu senti quando eu fiquei doente da primeira vez. Mas eu estava só piorando, o resultado era esse. Nesse momento, eu simplesmente desisti dos meus planos de voltar a se exercitar. Há alguns tempos que eu estava querendo voltar a exercitar, eu iria começar fazendo caminhada e depois de algumas semanas eu iria fazer natação. Mas infelizmente a dor tornou isso impossível. Num dia normal, entre aspas, já era ruim, simplesmente andar já era dolorido. E num dia ruim, eu simplesmente tinha que ficar em casa. Então a dor era profunda. Mesmo num dia normal, né, entre aspas, ele não conseguia andar. Só o ato de andar já era difícil. E num dia ruim, ele simplesmente tinha que ficar deitado. Sentar, né? Mas assim, sem movimentar. Na terceira semana de junho, houve mudança no meu apetite. Eu perdi o apetite completamente. Não sentia nenhuma fome e não tinha desejo de comer nada, de forma alguma. A partir dessa data, eu comecei a comer forçado, mas com quantidades menores e menores. A minha sede não mudou e eu ainda bebo muito líquido por dia, agora principalmente água. Eu já tinha perdido peso em função da dor aumentada, mas simplesmente esse processo acelerou a minha perda de peso. Então, eu estava pesando 63 quilos, né, ou seja, perdi 2, porque eu estava pesando 65 quando eu estava em Goiânia. No dia 29, eu fiz o exame de sangue mensal para verificar o nível da proteína C reativa e agora elas estavam mais altas. O nível estava mais alto. Ou seja, mais alto do que o mês passado. Faz tempo que não está tão alto assim. Desde 2008,
durante o tempo que eu estava tomando prednisona e outros anti-inflamatórios. Antes da minha vinda a Goiânia em 2009. Isso me causou mais preocupação e até fiquei receoso. Eu não gostaria de fazer isso tudo de novo, eu não posso permitir que isso aconteça. Na minha última consulta, minha terapeuta falou que há uma boa possibilidade de que a dor aumentada no abdômen pode estar relacionada à minha tentativa de voltar a frequentar as aulas esse mês de agosto. Então, você ficou tenso porque você estava assim, na expectativa de voltar às aulas? Sim, era uma das coisas que eu queria discutir, porque é um ciclo que está repetindo nos últimos 10 anos, que se repete nos últimos 10 anos. Inicialmente, meu primeiro problema, principal problema era a depressão. Mas, já que eu tinha passado muito tempo sem nenhuma assistência médica, eu voltaria à faculdade de medicina, mas eu começaria bem, mas depois de algum tempo a depressão piorava e chegava a um ponto em que eu simplesmente largava a escola. E depois de tentar várias vezes e perder, né, semestres, porque eu simplesmente não estava nem aí mais, eu perdi o interesse. Em 2004, eu aceitei uma sugestão, né, do meu pai, se eu não quisesse retornar ao médico homeopata, e aí eu fui visitar o Dr. Milton, que foi o doutor que foi referido. Aí eu comecei meu tratamento com ele, e então, naquela época, ele foi o primeiro médico que me prescreveu antidepressivos. Depois de vários anos sendo tratado por ele, e eu perguntando por que as coisas não estavam mudando, ele dizia que meu caso era complicado. No mínimo, né? Assim, tipo, eufemismo, né? E que eu tinha que usar medicamento normal, né? Por isso que eu continuava tomando antidepressivos. Aí depois ele me falou que eu devia consultar um psiquiatra. Aí eu achei um psiquiatra que eu gostasse, ainda em 2004, e eu comecei então meu tratamento para a depressão, mas era só terapia medicamentosa, não, mas eu fiquei estabilizado, mas como era só uma terapia medicamentosa, as causas que estavam me causando a depressão não eram tratadas. Então, eu tentei voltar para a faculdade de medicina e, eventualmente, a doença voltava, eu ficava deprimida e chegava um ponto que eu simplesmente largava tudo. Então, era tipo um círculo vicioso, né? A depressão piorava, a doença piorava. E naquela época eu não tinha doença de Crohn. Eu não tinha nenhum problema físico, só problemas mentais. Em 2006 eu decidi começar a terapia e depois de algum tempo, a depressão ficou sob controle e
e eu nunca mais tive problemas. Aí meus problemas físicos começaram. Aí a depressão desapareceu e os seus problemas físicos aumentaram. E agora? Você está com problema físico e depressão? Não. Tá, não. Houve um episódio de depressão, mas agora você está melhor. Sim. O terapeuta tentou analisar e o que ela tinha a dizer é que as dores estavam piorando porque você estava tentando voltar a frequentar as aulas. Foi isso mesmo a conclusão? Sim, principalmente porque quando eu comecei a ter os sintomas físicos, não apenas mentais, físicos, eles sempre pioravam quanto mais perto chegava a data de eu voltar à aula. Então, antecipação, né, ansiedade, eu tive muitos problemas de ansiedade e 2005, 2006, aí ela prescrevia medicamento mas não ajudava muito, então ela prescrevia medicamento. Esse medicamento que está aí no slide e que ajudava a combater a minha ansiedade e também aliviava a dor. Então, em função da dor, a qualidade do sono ficou pior. Graças a Deus, eu parei de ter esses pesadelos, né? Mas eu também não conseguia descansar. É difícil conciliar no sono e depois de eu acordar, eu continuo me sentindo cansado, como se eu não tivesse descansado. A posição que diminui minha sensação de dor é quando eu estou sentado ou quando eu estou deitado do lado direito. São os dois lugares que proporcionam ele algum conforto. A posição que eu usava para dormir, que eu estava mais acostumada, é deitado do lado esquerdo, mas essa posição piora a dor. Então, ele fica melhor deitado do lado direito ou sentar, mas ele gosta de dormir deitado no seu lado esquerdo, mas isso piora a dor. Mas eu demoro muito a conciliar no sono e isso só acontece quando eu estou realmente muito cansado. E aí tanto faz a posição na qual eu deito. Então, essa foi uma das queixas que eu mencionei para minha psiquiatra na última semana de junho. Eu estava começando a ficar muito preocupado com todo esse tormento. Eu não estava melhorando e o momento de voltar para a escola estava realmente se aproximando. E se isso continuasse, meus planos iriam por água abaixo mais uma vez. Então, continuando com a ordem cronológica dos eventos, em 1º de julho eu tive um episódio de náusea bastante pronunciado. Eu vomitei algumas vezes de manhã e ao meio-dia parou, né? Seguindo a recomendação do Luiz Darcy, eu tomei uma dose de Licopod 200 CH antes de dormir. Esse foi um dos principais problemas que realmente causou muita complicação. 200 CH foi administrado antes do 10.000. You said before the 10,000? O dia seguinte, eu notei algumas mudanças, porque a dor estava um pouquinho melhor e também uma pequena melhoria no meu apetite. Infelizmente, meu apetite desapareceu 2 dias depois e no 4º dia desapareceu completamente. No 6º dia,
eu já tinha perdido peso, já estava com 60 quilos e já emagreci mais. Ou seja, 200 CH só forneceu um alívio temporário por 2 dias. E aí depois houve uma piora. A minha dor reduziu, mas ainda está presente. Como antes, há 2 tipos diferentes de dor. Uma generalizada no abdômen, às vezes parece que ela está se movimentando da esquerda para a direita e vice-versa. A outra dor é a área de estenose na parede iliocecal. Essa fica pior cada vez que alguma coisa tenta passar, seja comida, alimento ou gases. As pessoas que estão perto de mim podem ouvir até o barulho. Minha irmã até se assustou, né, com o barulho esses dias para trás aí quando ela ouviu esse barulho. E as pessoas podem ouvir o barulho, né? Naquele dia nós estávamos em pé na cozinha. Minha irmã estava na mesma posição que o senhor está agora, mais ou menos 1 metro, e aí teve esse barulho. Ela falou, o que é isso? Aí eu falei, meu intestino, o barulho do intestino, isso acontece muito. Então, a última coisa que eu tenho que acrescentar é algo que eu ainda não mencionei para minha família. Nas últimas 2 semanas eu comecei a me sentir triste, deprimido, cansado de ter que lidar com essa dor todos os dias, a grande possibilidade de que eu não vou poder voltar para a aula mais uma vez, e se eu voltar vai ser um desastre como das outras vezes, e eu vou ficar cada vez mais doente. Eu não tomei nenhum medicamento antidepressivo já há muito tempo. Eu simplesmente lido com meus dias ruins com a força de vontade. Mas está ficando cada vez mais difícil fazer esse tipo de coisa, usar a força de vontade. Mesmo sair para fazer coisas simples, como, por exemplo, comprar comida no mercado, realmente está ficando mais difícil. Eu simplesmente não vou ao mercado e fico em casa. Eu vou falar com o meu psiquiatra na próxima semana, no dia 20, sobre isso. Eu não tomei a medicação que ela prescreveu, porque eu queria notícias suas sobre eu dever ou não tomar esse medicamento. Ela provavelmente vai prescrever o mesmo medicamento antigo e, honestamente falando, eu acho que agora eu vou conseguir reverter isso sozinho, apenas com a minha força de vontade. Ele começou a sentir que ele estava ficando cada vez mais deprimido. E antigamente ele conseguia lidar com ela sozinho, mas agora ele está começando a sentir que ele não vai conseguir lidar com isso sozinho e que ele precisa de ajuda profissional, ele precisa tomar algum tipo de medicamento. Muito obrigada, Dr. Bandiche, pelo seu tempo, e quando eu tiver os resultados da minha colonoscopia, eu os enviarei para o senhor. E o que você fez depois disso, Fábio? Você foi ao psiquiatra? E... no próximo e-mail eu explico. Ela prescreveu um antidepressivo, Pamelor, nortriptilina, e realmente eu me senti melhor. Essa é a minha resposta para ele, né? Querido Fábio, prezado Fábio, saudações. Parece que você não está indo muito bem. Uma das coisas que está incomodando você é ansiedade, depressão e essa antecipação, expectativa de coisas que podem acontecer no futuro. Como você está também perdendo peso e sentindo muita dor, eu acho que você tem que tomar uma dose de Licopodium 10.001 ou 10.002 CH. Desde a última vez que eu vi em Goiânia,
Nós administramos Licopódio 10.000, né, naquela época. Tome esse medicamento imediatamente e me dê notícia em 15 dias sobre como você está, como você está. Não inicie nenhum outro remédio psiquiátrico e eu tenho certeza que você vai melhorar dessa vez, vai melhorar bastante dessa vez. E aí foi meu conselho. O que que você fez? Bom, como você especificou, era 10.001 CH, certo? E nenhuma farmácia aqui no Brasil faz assim. Ok. Então, antes disso, o que era? Tinha sido 10.000 C? A primeira vez? Qual foi na primeira vez? 10.000 C ou 10.000 CH? FC. C. Ok, então não foi CH. Bom, para ser honesto, eu não sabia que naquela época, que FC e CH eram diferentes. Para ser honesto, bom, eu não sabia que FC e CH eram diferentes. Eu achei que fosse a mesma coisa, talvez uma forma brasileira de escrever a potência. Eu não sabia que era diferente. Eu não sabia que um era feito era artesanal, feito na mão, né, e o outro feito por uma máquina. Eu não sabia disso. Então eu escrevi, porque assim, eu via sempre 200 CH, 1000 CH, então foi isso que eu escrevi. E ele tentou encontrar CH e não conseguiu encontrar, certo? Tentamos por muitas semanas. Então eu não tomei remédio. Ele não tomou nenhum remédio nessa época. E é por isso que ele respondeu: desculpa aí te perturbar mais uma vez, mas eu preciso. Mas nenhuma farmácia no Brasil faz essa dose prescrita em CH, apenas em MFC. Only MFC. Eu ainda não pedi o remédio, eu preciso da sua resposta se eu deveria ou não pedir o 10.000 em FC. E eu falei para ele: bom, tudo bem, pode pedir 10.000 MFC. E você tomou, certo? Quando? Quando? Nesse mesmo dia. No mesmo dia que eu recebi o e-mail. Então, dia 31 de julho. Eu fiquei 2 semanas sem nenhum remédio. 2 semanas sem nenhum remédio. Antes disso tinha sido o Licopódium 200, que não melhorou muito, só melhorou durante os 2 dias, nada. Agora o acompanhamento de agosto. Dr. Bandish, desculpa pela demora na resposta, mas eu queria ter mais tempo entre a última dose que eu tomei para ver os resultados que poderiam surgir desse medicamento e então relatar, ao invés de apenas fragmentar em outros e-mails caso as coisas fossem mal. Ainda bem, as coisas não foram mal. Felizmente elas não foram mal, mas eu vou descrever o mês que passou cronologicamente. Como você sabe, durante os meses de junho e julho, eu passei por uma piora nos meus sintomas, com um aumento da dor abdominal, um pouco generalizada também, mas mais do lado, no quadrante inferior direito, se não me engano, falta de apetite e perda de peso gradativa. O Licopódium 200 CH, que eu tomei em 1º de julho, aliviou um pouco a dor por um tempo, mas o meu apetite melhorou apenas por alguns dias, por 2 dias. Uma sensação contínua de dor junto com outros problemas me deixaram deprimido mais uma vez. Por mais um ano, eu já estava livre dos antidepressivos, usando mais a minha força de vontade para passar pelos dias, para atravessar os dias, quando eu não me sentia muito bem, mas isso não foi mais o suficiente, minha força de vontade. Eu não queria mais sair, eu prefiro ficar em casa sozinho,
Muitas vezes eu não faço coisas que são necessárias, como é ir no supermercado ou até sair para comer. Eu não sinto fome de forma alguma, então foi ainda mais complicado. Eu também tinha uma sensação de que tudo que eu tinha feito para tentar controlar a doença tinha sido em vão. E eu estava sentindo a minha esperança de um dia me sentir bom de novo dissipar, desaparecer. Por favor, descreva esse sentimento que você estava passando, essa sensação. Bom, eu perdi a esperança. Eu perdi as esperanças em melhorar. É basicamente isso. Ele perdeu as esperanças. Desespero pela cura, pela recuperação. Isso me preocupou porque eu tinha que... Me preocupou o fato de ter que viver durante anos sob a influência de antidepressivos e eu não quero voltar a essa época nunca mais. A doença de Crohn é algo que eu posso tentar conviver com ela, mas a depressão, não. Então, eu marquei uma consulta com meu psiquiatra. A cada 3 meses eu ainda vou lá para ela me ver e dizer que está tudo bem. Mas dessa vez eu realmente preciso ajuda. 28 de julho ela me prescreveu Pamelon, 25 miligramas, 2 pílulas por dia, uma de manhã, uma antes de dormir. Ela escolheu esse remédio na esperança de que melhoraria as minhas dores, usando um dos seus efeitos colaterais, que é a redução dos hábitos, dos movimentos intestinais. Ou seja, ele escolheu esse remédio porque tem um efeito colateral, que é a redução dos movimentos intestinais. Também pelo fato de que não afetaria o meu apetite, como a fluoxetina fazia. Foi o remédio que eu usei durante anos até que parou de funcionar. Paroxetina, que eu experimentei no passado, também teve resultados ruins no meu apetite. Antes dessa dose, eu recebi o seu e-mail com a prescrição do Licopodium 10.001 em 16 de julho. Infelizmente, tentamos muito, nenhuma farmácia produzia aquele remédio desse jeito, usando CH, apenas o MFC. Como eu não pude comprar o medicamento, ainda junto com a gravidade do meu problema, eu comecei a me fez tomar um antidepressivo. Apesar de que você tinha me recomendado contra, você não recomendou não tomar um antidepressivo. Incrivelmente falando, até que me ajudou. As minhas dores não diminuíram, mas o meu apetite também continuou ausente. Mas depois de uma semana, eu comecei a me sentir menos deprimido. Eu fui capaz de ir ao supermercado e comprar as minhas necessidades básicas, ir ao cinema com minha irmã e primos algumas vezes. Bom, na minha perspectiva, foi uma melhoria boa e algo que eu precisava. Então, o antidepressivo começou a trabalhar no nível mental dele e ele começou a se sentir melhor. Antes, ele tinha o desespero pela recuperação e ele entrou na indiferença. Ele entrou em indiferença, não tinha interesse em sair, não tinha interesse em encontrar outras pessoas, não tinha interesse nem em fazer coisas que eram necessárias, como comprar comida. Isso, ele teve ajuda com os antidepressivos. E aí, 31 de julho, quando eu recebi o e-mail dizendo que eu tomei a dose, 10.000 FC, os resultados depois dessas 2 semanas foram incríveis. Tanto que eu não consigo nem acreditar que são reais depois do 10.001. Eu praticamente não sinto mais dor. Apenas se eu tentar correr rápido ou levantar alguma coisa pesada. Eu sinto uma fraqueza, mas nada... É quase imperceptível. Em 2 semanas, depois de ele ter tomado a dose 10.001, olha só os sintomas físicos. Os sintomas físicos começaram a melhorar, a dor diminuiu, ele conseguia andar, quase correr, e a dor ficou bem pequena.
O apetite continuou precário. Depois de melhorar a minha ingestão de carboidratos, como sorvete, eu comecei a diminuir a velocidade que eu estava perdendo peso, mas não consegui parar, interromper a perda de peso completamente. Eu agora estou pesando 58,5, comparando com 65 da minha última visita, né, a Goiânia. Também houve uma mudança nas minhas fezes durante a maior parte desses meses, porque eu estou com uma leve diarreia, mas as fezes, ele estava tendo diarreia. Quantas vezes por dia? Bom, normalmente eu vou ao banheiro 2 ou 3 vezes por dia. Então, ele escreve mais. Eu não chamaria isso uma diarreia, mas as fezes não são moldadas, não são sólidas. Elas são meio líquidas, já que o volume total das refeições reduziram a frequência. Como eu reduzi o volume de refeição, a frequência também reduziu, a frequência de evacuação reduziu. Agora eu estou defecando 1 vez por dia, no máximo 2. Então a frequência também das fezes diminuiu. Ao invés de 3 vezes, ele está indo 1 ou 2 vezes, mas era mais líquido, ao invés de sólido. Provavelmente por causa do sorvete. Você estava numa dieta de sorvete. Sorvete porque tem açúcar e muitas calorias. Então me ajudou a reduzir a perda de peso. Mas eu sou intolerante à lactose. Então o sorvete também... Bom, provavelmente isso explica as fezes líquidas por causa da intolerância à lactose. Os meus sonhos têm sido normais na maior parte do tempo. Isso é importante. Os sonhos estão mais normais. Não tem mais sonhos assustadores. A dor sumiu. O apetite ainda está fraco, ainda está baixo. As fezes, menos frequente e mais líquido por causa da intolerância à lactose. Caso contrário, tá bem. Os sonhos têm sido normais. Eu ainda estou tendo dificuldade em manter um horário bom de sono. Agora, talvez que eu não esteja mais sentindo dor, eu vou conseguir melhorar o meu sono e voltar a praticar exercícios, esportes, que eu espero que me ajudem a melhorar o meu problema de sono. A última coisa que eu gostaria de perceber é algo que eu só percebi recentemente, principalmente porque eu tenho tido bons dias sem dor nenhuma. A questão de que a dor me muda e inconscientemente eu estou me percebendo andando como se eu estivesse ainda sentindo a dor, andando mancando, mas inconscientemente. Por favor, explique mais, fale mais sobre isso. Bom, essa parte é um pouco estranha de falar. Inconscientemente, eu faço coisas e evito fazer coisas que me causariam um certo nível de dor, apesar de eu não estar sentindo mais a dor. Ou seja, uma reação involuntária que você tinha antes de quando você sentia a dor. Sim. Então, como ele agora tem tanto medo da dor, que ele mancava. Não é por causa da dor que ele mancava, mas o medo da dor. Talvez se eu andar normalmente eu vou ter a dor, ou se eu andar rápido eu vou sentir dor, ou se eu levantar o peso eu vou sentir dor. Talvez eu sinta essa dor. Então isso estava perturbando muito ele, o medo da dor, e aí ele começou a mancar por causa disso. Eu também me vejo com o meu lado direito, ou seja, o lado da fibrose. Geralmente eu vejo são as áreas mais dolorosas. Então você põe a sua mão às vezes para suportar a dor, né, do lado direito. Você põe a sua mão, geralmente a área mais dolorosa. Eu seguro isso com a mão direita como se eu estivesse sentindo dor. Tudo isso e outras coisas eu faço automaticamente, sem pensar, involuntariamente ele faz esses movimentos. Bom, eu imagino que o medo da dor me deixa atento, tentando evitá-la a qualquer custo. O que é isso? O que é esse comportamento?
Psicósico, sim, medo da dor. Mas o que é isso? Obsession? Obsession, I think. Can you hear me, doctor? Okay. Can you hear me, doctor? Good. 1, 2, 3. I think he said obsession. Ele está obcecado com a dor? Não, não é bem uma obsessão. É o que ele disse, é medo da dor. Mas o que é isso? Ele não está sentindo dor. Medo de dor é psicose. Mas também o que está acontecendo além disso? Microfone. Precisamos do microfone para traduzir. Uma ansiedade definida é mais para psicótico do que para psicose. Psychotic. It is a little more than anxiety. Um pouco mais. You're right. Mas é mais que ansiedade. Antecipação. Anticipação. Antecipação. Antecipação. This is anticipation. Isso que é antecipação. Ele está voltando até a antecipação. Aquilo que eu falei, antecipação envolve uma ação. Você faz uma ação. Você está tentando pegar um trem de manhã, por exemplo, aí você tem medo de que você vai perder o trem, você coloca 3 alarmes para tocarem. Isso é antecipação, você faz alguma coisa. Mesma coisa, ele está involuntariamente colocando a mão ali onde doía, mas não tem mais dor. Mas ele está antecipando a dor, e aí ele faz esse movimento. Ou seja, de sífilis voltando para psicose. Muito obrigado, Dr. Bondic, pelo que você fez por mim. Agora as coisas parecem estar de fato melhorando. Eu vou escrever de novo daqui a algumas semanas no acompanhamento de setembro. Eu espero que eu terei mais boas notícias. Bom, vamos ver agora. Mais, pode subir mais. Mais, pode subir mais. O que aconteceu? Ok, acompanhamento de setembro. Aqui, eu já estava na Argentina quando eu recebi esse, então por isso que eu não te respondi. Estou um pouquinho atrasado no acompanhamento, mas é por uma razão. Depois da boa resposta ao medicamento que eu tomei mês passado, as próximas semanas parecem ser bastante promissoras. Eu estava aos poucos me sentindo melhor e melhor. Eu escrevi esse e-mail dia 1º de setembro. Seria um e-mail só de boas notícias. Tirando o meu peso, né, que continua reduzindo, mas eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Bom, no começo desse mês tudo estava indo muito bem. Até os momentos que eu tentava me autoexaminar, eu cheguei a um momento onde eu não conseguia mais sentir o calombo no quadrante direito inferior do meu abdômen, onde a estenose fibrótica está localizada. Eu fiquei muito feliz com isso, já que eu não sentia mais nenhum tipo de dor, conseguia comer mais, sem sentir nada nos meus intestinos. De 200 gramas por refeição, eu passei para 450 gramas por refeição sem problemas. E conseguia mover mais. Eu não sentia mais dor enquanto caminhava, nem corria. Agora não está sentindo dor nem caminhando, e ele pode comer maior quantidade de alimento, 450 gramas. De 200 gramas para 450. Bom, de fato, eu ia até voltar a fazer exercícios, voltar às aulas, apesar de ainda precisar de algo extra para recuperar toda a massa muscular que eu perdi nos últimos meses. Mas aí, chegou o dia 29 de agosto, minha mãe veio para o Rio e quando eu falei para ela do fato que eu não sentia mais o calombo, eu
Eu mostrei para ela, eu mostrei o exame e vi que estava menor do que antes e doloroso apenas a toques extremos. Eu pedi a ela o teste sanguíneo, o teste de sangue, vocês podem ver aí os resultados. Eu me examinei, eu percebi a presença de massa. Eu tive a pressão sanguínea no dia 31 e os resultados, recebi o resultado no 2 de setembro. Infelizmente, os níveis de proteína C reativa são mais altos, estão altos de novo, 1.9, antes era 0.5. Está mais baixo do que há 2 meses atrás, que era 2.13, mas muito mais alto do que minha baixa histórica, desde que eu fui diagnosticado com a doença de Crohn, que era 0.08 em março de 2009. Naquela época eu estava tomando 20 miligramas desses medicamentos, 5 miligramas do outro medicamento, que vocês estão vendo no slide. Eu fiquei um pouco preocupado, mas já que eu não estava sentindo nenhuma dor, eu achei que pudesse ser apenas algo temporário. Então eu decidi adiar o acompanhamento mensal para ver se haveria alguma outra mudança. Infelizmente, isso aconteceu. À medida que o tempo foi passando, a sensibilidade e o tamanho da massa aumentou. Ainda é menor do que estava em abril desse ano, e eu fui examinado durante a minha viagem em Goiânia, mas agora está bastante sensível e dolorosa ao toque. Fábio, fale-me sobre isso. O que aconteceu? Eu não sei como explicar, porque eu estava me sentindo bem. A massa, eu não conseguia mais sentir a massa, né? Você não conseguia mais sentir, mas voltou. Yeah, and even though it was back, apesar de ter voltado, não me deu problema, eu ainda conseguia comer, eu podia correr sem sentir nada. Eu não sentia dor se eu só encostasse, apertasse um pouquinho. Então a dor não era grave, mas você começou a sentir a massa, né? Mas não tanto quanto no começo. Mas antes ela tinha meio que desaparecido, e aí você começou a sentir de novo, certo? Você tem certeza que você estava sentindo a massa ou era mais uma questão de ansiedade e antecipação que estava fazendo você senti-la? Bom, eu pedi para minha mãe para me examinar. Ela é uma médica, então ela confirmou que a massa estava lá. Mas não tão ruim quanto estava no começo, né? It reduced size. Bem grande. Aí daí alguns dias que você comentou que aumentou mais assim. yeah, that's. Eu vou falar sobre isso no e-mail que veio depois, mas bom, uma segunda massa se formou. Eu não sei se é uma segunda massa ou uma extensão dessa primeira fibrose. Mas há agora um calombo bem grande. Então agora o calombo é grande. Tão grande quanto era antes? Acomete o seco e parte do colo ascendente. E atualmente ela é visível, existe um abalamento visível na face ilíaca. Um pouco assim. Even with the naked eye. You can actually see it. Visible lump. Isso foi no começo de setembro, até agora, muitas coisas aconteceram. Ok, deixa eu terminar aqui e você me fala das mudanças.
Menor do que em abril. A sensibilidade e o tamanho da massa aumentou. Ainda é menor do que estava em abril desse ano. Mas agora está bem sensível e doloroso ao toque. Não me dá problemas com a alimentação. Eu consigo comer 350 gramas por dia. E pela primeira vez nos últimos meses eu senti dor de novo enquanto caminhava ontem. Isso foi 14 de setembro. Eu fui a um funeral de uma tia minha e eu senti dor até hoje. Quando eu fui fui ao supermercado. E andar mais rápido causa mais dor ainda. O que aconteceu com essa tia? Foi a tia por parte do meu pai, na verdade a tia do meu pai que morreu. E naquele dia, durante o funeral, no funeral eu estava tentando manter ali o ritmo da caminhada. Aí eu senti dor, senti um pouco de dor. Eu gostava dela, você era apegado a ela? Sim, eu gostava dessa tia, eu gostava dela. Emocionalmente você ficou triste, chateado? Sim, fiquei. Oh, mais ou menos, porque ela já estava hospitalizada. Meu pai pode explicar melhor, mas ela já estava doente, né? Não foi algo assim de repente, súbito, não. Foi esperado. Eu esperava que isso ia acontecer. Porque no dia antes dela morrer, nós fomos ao hospital para visitá-la. Eu fui para dar o adeus, porque eu sabia que ela não ia durar. Foi um sentimento assim profundo? Não. Ah, você sabia que ela ia morrer porque foi uma intuição que você teve? Um pressentimento de que ela ia morrer? Bom, a situação era muito grave. Era óbvio. Era óbvio de que ela não sobreviveria. E o fato de que ela iria morrer foi algo aceitável para você? Aceitar que alguém que você goste irá morrer? Bom, eu não acho que a gente pode aceitar isso. A gente não aceita. Porque, bom, você sempre deseja que isso não aconteça. Mas eu estava, de certa forma, conformado. E eu não vou dizer feliz, mas eu sabia que o sofrimento dela iria acabar. Então, uma espécie de alívio que eu sentia. E como isso te afetou no seu estado mental? Como isso afetou o seu estado mental? Eu fiquei triste e eu senti um vazio. Quanto tempo durou essa sensação? Durou por... Até hoje eu ainda me sinto... Ainda sinto um pouco... Bom, ainda me afeta. Se você preferir falar em português também, ok? Não é a questão. Bom, naquela época, meu pai e eu ainda estávamos passando pelo mesmo problema que tínhamos antes. Mas esse